Segura que é nós, tá no ar o podcast que fala de seguro sempre daquela forma leve, descontraída, descomplicada e dessa vez de um lugar muito especial. Lugar novo, né, Maurício? Lugar novo, estamos falando aqui ao vivo dos estúdios Nancy Panceira, da nova sede da Panceira aqui em Canoas, região metropolitana de Porto Alegre, né, Jéssica? Exatamente. Na semana passada, a Panceira começou então as atividades no endereço novo, aqui no Max Plaza, em Canoas, né? Mais conhecido como Avenida Getúlio Vargas. Getúlio Vargas. E tá lindo aqui, gente. Né? Quem não veio aqui ver, tá perdendo, né, Maurício? Tá perdendo. Então aqui, ó, já fica o convite, vem cá, vem ver como é que ficou a nova instalação da Panceira, que tá top. E vem conhecer também a Sala Nancy Panceira, a Sala Albino Panceira, que é uma homenagem linda, né? Feita para os fundadores, então, aí, de fato, da corretora. Muito show, ficou muito lindo, parabéns à equipe Panceira. Mas hoje a gente vai falar de um tema que é, assim, que vem revolucionando. Polêmico, vem aumentando, cada vez mais vem se falando sobre isso. É um tema que surgiu bastante, bem forte na época da pandemia. Né? Pode-se dizer assim, que eu acho que foi o ápice ali, teve que se falou mais. Teve um impulsionamento muito grande, né? Isso aí. Mas antes da gente revelar, tem que trazer o patrocinador, né? Temos sempre que trazer os nossos patrocinadores, né, Jéssica? Exatamente. Começando, então, com a PrintServe, né? Cartões e crachás, a certeza do melhor identificação e acesso aí para a sua empresa, é a PrintServe. E QS Treinamentos, se vendas é uma preocupação para você, para sua empresa, a QS Treinamentos possui treinamentos vivenciais e de alta performance para o teu negócio, porque vender é poder. Conosco também, sempre desde o primeiro, segundo episódio do Segura Que é Nós, a Start a Ideia, sempre trazendo com criatividade soluções inovadoras digitais para a sua empresa. E é óbvio, né? Patrocinador master da casa. Aquele que tem um slogan, né, Jéssica? Pensou seguro, seguros. Pensou Panceira. Se você aí quer contratar, precisa de um seguro, entre em contato com o 66 3191 1600. 66 3191 1600. Precisando de seguro para sua casa, para o seu automóvel, seguro de vida, que já vai um spoiler, né, Jéssica? Entre em contato, porque temos todas as soluções, a Panceira tem todas as soluções de seguros para você. E agora também com consórcio, né, Jéssica? Exatamente. Precisou de consórcio, chama a Panceira, que também tem solução em consórcio. Mas vamos embora, então. Vamos né? revelar o tema e o nosso convidado especial de hoje. Para você aí que acredita que seguro de vida é tudo igual, você sabia que seguro de vida não é tudo igual? A gente trouxe aqui o executivo, para falar sobre esse assunto. Seja muito bem-vindo, Eric, aos estúdios do Segura Que é Nós. Olá, muito obrigado. Boa tarde, pessoal. Então, estamos aqui conhecendo vocês, assim, mais de perto nesse lado. A gente já se conhece, então, né, dando um spoiler pro pessoal. A gente já se conhece de uma longa data, mas estou aqui, então, né, trazendo um pouquinho desse assunto sobre vida, que é muito bacana, é muito importante. E estamos aí para tirar um pouquinho das dúvidas pro pessoal, ver que a gente pode, né, liberar um pouquinho desse espaço que fica na nossa mente de um seguro de vida que é complicado, que é pesado, que eu nunca vou utilizar. Então, vamos falar um pouquinho sobre isso. Show O Eric Marques, né? Ele é especialista, gente, em todos os tipos de seguro. Já transitou aí, o pessoal que conhece ele aqui na região metropolitana, no sul do país, inclusive, sabe que ele é um profissional elogiadíssimo por várias corretoras de seguro aqui no sul do país e, quiçá, no Brasil, né, Eric? E a gente vai falar hoje sobre seguro de vida, que é um seguro importantíssimo, mas ele também entende, especialista em seguro de automóvel frota, automóvel, seguro empresarial, patrimonial. Mas hoje o nosso bate-papo aqui é sobre seguro de vida, Eric. E uma coisa que a gente sempre pergunta para o nosso convidado é, Eric, você tem todo esse currículo aí como especialista, mas como é que você foi parar no mundo de seguros? Como é que você caiu dentro dessa maluquice que é o mundo de seguros? Cara, a gente sempre fala, assim, que quando a gente entra no mundo de seguro é muito difícil a gente sair, né? Então, sim, assim, eu comecei muito jovem, então, bem com meus 16 anos, na época ainda do ensino médio, ainda como estágio, numa corretora perto da escola ainda, muito aleatório. Então, entrei então nesse ramo através de um estágio bem tranquilo, fazendo aquele básico que todo mundo faz, né? Fazer cotação, cadastrar proposta em sistema, fazer, né, arquivar as propostas, né, controlar a emissão de apólice, imprimir, bem antigo ainda. Aquilo que a gente fazia. Jéssica conhece bastante disso também, né? Não tinha digitalização. Não sou dessa época. Não, é sim, não, a idade revela.
Mas a gente, sim, fazia, né, todo esse trâmite. Então, caí, primeira vez, assim, num estágio de seguros mesmo, assim, trabalhando numa corretora pequena, né? Naquela época era corretor mais da Mafra ainda, antiga, muito tempo atrás. Então, comecei trabalhando como estágio. Logo demais, me formei no ensino médio, então saí, comecei a fazer a faculdade. Então, desde lá, comecei a trabalhar, então, em corretora de seguro. Então, comecei trabalhando com seguro de automóvel, né, bem varejo na época. Automóvel, residencial, empresariais pequenos, já fazia risco de engenharia também, pequenas reformas. E aí foi, né, a gente vai andando um pouquinho, vai conhecendo cada vez mais e a gente vai se especializando. Então, logo depois eu conheci, então, o seguro de vida, né, seguro de vida em grupo, e comecei a me aventurar ainda mais nesse mercado, né, porque o vida, ele te traz, além de ter uma propriedade que é muito bacana, a gente pegar e a gente conversar sobre isso, né, sobre o vida, da importância de resguardar as pessoas, né, das pessoas resguardarem também um pouquinho ou o seu patrimônio ou a sua família, ele te traz muita, né, ele é uma competitividade bacana de se lidar. Então, no vida, foi que eu me encontrei ali. Então, foi ali que eu fui pegando essa questão de pouquinho em pouquinho, né, e fui gostando. E aí, fui passando para a questão do corporativo, né? E aí, sim, foi indo. Normalmente começa assim, né? Tu começa primeiro no automóvel, residencial, vai para pequena empresa, e aí já começa a aventurar em outros, até que tu encontra o produto que... Cara, esse eu vou pegar no colo. Fecha. É o meu favorito. Exatamente. Eric, mas tem um grande paradigma, vamos dizer assim, um desafio, né? Melhor dizendo. O seguro de automóvel é aquele seguro que hoje em dia o brasileiro já sai da concessionária procurando, né? A primeira coisa que ele pensa, qual seguro tu quer fazer, é seguro de automóvel, né? Então tem uma cultura um pouco mais enraizada no país. O seguro de vida, no meu entendimento, né? Eu cresci vendo isso, existe um grande tabu para falar de seguro de vida. Esse não é um desafio bem marcante, assim, para a contratação, para a oferta de seguro de vida? Tem. A gente tem no nosso mercado hoje, a penetração do automóvel é muito importante, né, para a conscientização, né, da cultura do seguro em si. A gente vê que no automóvel as pessoas elas têm essa procura, como tu mesmo mencionou, Maurício. Mas ainda assim, nem todo mundo, né, tem essa preocupação de sair da concessionária já com seguro. Normalmente é quem já possui o seguro, que já teve uma experiência ruim, alguma coisa do tipo. E para o vida é a mesma coisa. As pessoas talvez não querem contratar o seguro porque acham, eu não vou morrer, ou tá pensando que eu vou morrer de uma vez, sabe? Eu não vou deixar nada para ninguém, ou algo do tipo. Então, assim, a questão de comercializar o seguro de vida, as pessoas entenderem dessa necessidade é muito complicado. Pós-pandemia, a gente nota que teve sim um crescimento perante a isso. As pessoas começaram a procurar tanto no individual, né, ou no em grupo também, com as empresas indo atrás desse benefício maior para os funcionários, mas ainda assim a adesão não é ainda algo que se torne tão fácil para o corretor trabalhar, né, para o cliente procurar assim tranquilamente. Mas, depois da pandemia, a gente teve um crescimento significativo. A gente nota, então, que ano passado a gente teve um crescimento de 8% na procura do seguro de vida, né, de pessoas, e aumentou isso significativamente. E nesse trimestre, agora nesse primeiro trimestre, comparado a 2023, a gente teve um crescimento de 16%. Então, é muito bacana essa evolução. Mas ainda assim, precisamos de fomentar um pouco mais isso. As pessoas têm que ir atrás e mostrar os benefícios, né? Porque não tem nenhum malefício. A gente sabe que a morte acontece, a morte está aí. E a gente sabe também... A única certeza que a gente tem, né? É da morte, não tem o que fazer. Então, a gente tem que pensar também que é importante, né? A gente ter uma segurança para a nossa vida no dia a dia, né? Em alguma situação que possa acontecer. E principalmente quem tem alguém que dependa, né, financeiramente da gente. Então... tudo isso. De fato. E tu comentou ali sobre o seguro de vida, o individual, e o seguro em grupo, né, que tu comentou. Qual é a diferença, basicamente, entre esses dois? Entre o vida individual e o vida em grupo? O que acontece? Ambos são benefícios, né, que a gente tem, digamos, benefícios para nós como pessoa. No seguro de vida em grupo, ele vai ser sempre focado mais, na realidade, para o benefício corporativo, né? Como se fosse um vale transporte, como se fosse um vale alimentação. Então, para a empresa? É para a empresa, né? Para a gente trazer e agregar valor ao funcionário. A gente tem uma questão de um índice de rotatividade menor. A gente tem uma questão de deixar o funcionário mais à vontade para trabalhar no dia a dia. Porque ele sabe que qualquer situação que possa acontecer, né, ele vai estar amparado. Já no individual, é algo que a gente contrata, que nós temos essa função, né, de nos resguardarmos como pessoa. Então, quando a gente está falando disso, de uma diferença de um para o outro, é que o benefício do vida em grupo, ele vai ter a tua permanência na empresa.
E a gente nunca sabe quanto tempo a gente vai estar nessa empresa, né? Se não vai ter algum desligamento, se a gente não vai querer enfrentar outro desafio. Então, ele fica atrelado à empresa. É um benefício... A vigência do seguro seria Exatamente. o tempo de empresa que o funcionário permanece O tempo de empresa que ele permanecer lá. Então, ele é um benefício que a empresa dá nesse meio tempo, né? Onde a pessoa está inserida nesse grupo, né? Nesse meio. Já o vida individual é aquilo que tu tá te organizando, né, para te fazer, que tu tá com aquela consciência de possuir esse seguro, de se resguardar, de resguardar a família. Então, eles se complementam, né? Porque quando a gente está falando de um seguro de vida em grupo, todo mundo ele vai ter a mesma cobertura, não vai ser individualizado, né? Não tem aquela questão literalmente, né, do individual, não vai ser aquele pensado para ti com as coberturas necessárias para ti como pessoa, para te resguardar tua família, né? Teus investimentos, talvez, alguma coisa do tipo. Então, a diferença é essa. O em grupo ele vai ser feito para todo mundo da mesma maneira e o individual é personalizado para ti. Então, eles se complementam. Então, a gente não pode dizer assim, porque eu tenho benefício na minha empresa. Ok, tu tá lá hoje. A gente não sabe que tu vai estar lá amanhã. O teu individual vai seguir contigo pro resto da vida. Então, sempre se complementa. Uma dúvida bastante frequente, né, de quem, do consumidor em geral, é a seguinte: eu posso ter mais de um seguro de vida? E por quê? Sim, a gente pode, porque a gente pode complementar. O seguro de vida, tu pode ser feito em cada companhia um pouquinho de um seguro, pode ter uma cobertura um pouquinho diferente que tu vai querer colocar em cada companhia. Então, assim, tu complementar o teu seguro e tu fazer de uma forma diferente, assim, em cada companhia, não tem problema nenhum. Então, tu pode ter quantos seguros de vida tu precisar e tu querer ter, né, para complementar um ao outro. Então, é bem tranquilo quanto a isso. Tá. Pode acionar todos, então? Acionar todos normal. A cobertura vai ser cada pólice vai ter o seu sinistro, no caso, né, se precisar. Então, é bem tranquilo quanto a isso. E falando de vida em grupo, em benefício para o colaborador, eu posso ter um seguro, posso estar dentro de um seguro de vida em grupo na empresa e quando sair eu permanecer com o seguro ou tenho que contratar um seguro específico? Nesse caso, não, porque teu vínculo já saiu com a empresa. Entendi. Tá? Então, tu não vai ter como mais permanecer lá dentro. Não tem aquela carência, digamos, no plano odontológico, né? Ou no seguro, no plano de saúde, né? Que a gente consegue permanecer quando a empresa nos desliga, a gente pode permanecer, né, por um tempo. Né? Então, isso no seguro de vida a gente não tem como fazer isso, porque o vínculo ele foi quebrado, né? Não possui mais esse vínculo. Então, justamente isso, né? Ter duas apólices, tu tem um individual que vai seguir para o resto da vida e verificar com as empresas, né, que possuam esse benefício. Então, empresas se liguem em contratar esse seguro, porque é muito importante, para ter esse benefício maior. Jéssica, eu vou fazer uma pergunta aqui que também é a dúvida da maioria dos astronautas aí que estão nos assistindo, né? Quando a gente faz o seguro de automóvel, qual o valor do seguro vai ser o valor máximo, do limite máximo de indenização vai ser o valor, geralmente o valor da FIP, né? Ela é a tabela que é referência, né? Quando a gente vai fazer um seguro empresarial, patrimonial, a gente tem lá o valor do risco, né? O valor para reconstruir aquele bem, né? Daí se calcula através do metro cúbico, metro quadrado. Agora, qual o valor de uma vida, né? Para um seguro de vida. É uma perguntinha difícil. O que acontece? A vida, a gente sabe que a vida não tem valor. Tá? Isso não é um papo de vendedor, um papo clichê, mas a gente sabe que a vida não tem valor. A gente não pode estimar quanto vale a vida da Jéssica e do Maurício. Mas a gente pode estimar o que a Jéssica e o Maurício precisariam para talvez manter a vida dos filhos. A gente tem como fazer isso. Então, o que vale? Né? Não vale uma vida. Vale a tua preocupação e aquilo que tu quer deixar de conforto para quem depende de ti. Então, é um pouco mais, eu acho um pouco mais profundo ainda. A gente está falando só de uma questão de vida, de benefício, assim, e na morte, mas não, tu tem que pensar em quem tu vai deixar. Então, assim, quando a gente fala na cobertura que a gente contrata, então, né, na primeira proposta, a gente coloca lá, talvez 500 mil, tá? Bem tranquilo. Ele também é corrigido pelo IPCA, né? Então, com isso, todo ano vai sendo corrigido esse capital. Então, juntamente, né, com o reenquadramento da faixa etária, com o reajuste que vai ter um tradicional nessa pólice, vai aumentando essa cobertura cada vez mais. Então, todo ano que passa, vai vir um percentual aí e vai aumentar o capital. Então, a vida ela pode valer muito, né, dependendo da quantidade de tempo que essa pólice permanece ou não. Então, é isso mesmo. Todo ano tem esse reajuste. Então, o seguro de vida individual ele permite que eu possa escolher o limite máximo de indenização. Isso, o teu capital segurado ele vai ser... Capital segurado, que é a melhor nomenclatura para seguro de vida, né? Então, nesse caso, o capital segurado tu vai iniciar num valor de 500 mil, por exemplo, e todo ano, quando tiver esse reenquadramento, né, vai ser aplicado o IPCA e vai aumentando com o percentual que vai ser do IPCA colocado ali. 4,19, 2,90, depende muito. E, Eric, quais são as coberturas mais frequentes, né? Sei que deve ter, assim como em qualquer outro seguro, coberturas um pouco mais específicas, mais complexas, né? Mais
focadas ali para a necessidade de cada consumidor, né, público. Mas existem algumas coberturas que são cruciais, né, dentro do seguro de vida. E tem a cobertura de morte, tem a cobertura de morte acidental, morte natural. Explica pra gente como funciona na prática assim, o seguro de vida. Não, com certeza. Então, o seguro de vida, ele primeiramente tem a cobertura básica que é de morte. Morte por qualquer causa, né? Indiferente do que acontece, vai ser um acidente ou não, uma fatalidade. Então, tem a cobertura de morte tradicional, que daí vai ser o capital, né, que a gente escolhe. Normalmente, a gente sempre inclui as coberturas de acidentes pessoais junto, que é a morte acidental, mais a invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Então, junto tem esse MMAIPA que a gente chama, falando segureza. Olha aqui, ó. Luvas do Hulk. Eu vou falar do segureza. Explica aí pra gente, porque geralmente isso é importante, que o Eric tá comentando agora. Lá na pólice de seguro de vida, às vezes vai ter siglas, né? Sim. E uma delas é exatamente essa. Explica pra nós aí, Eric, o que é essa sigla? MMAIPA. Então, assim, M de morte, MA de morte acidental e IPA de invalidez permanente, total ou parcial por acidente. Então, como a gente no dia a dia a gente fala mais rápido, para não dizer tudo assim, invalidez, permanente, tá? Sim, é a gente vai, é comprido, então a gente vai colocando as nossas siglas ali. Então, a MMAIPA. Então, são as tradicionais. E tem também a DG, né? Tem EDG também, tem EDG. Aí, viu? Fala agora explica. Vamos lá. DG, doenças graves, né? Doenças graves, isso aí. Então, normalmente são colocadas essas 3 coberturas, tá? Junto com a IFPD, que é a invalidez funcional, né, por doença. Então, a gente também tem essa cobertura que a gente coloca normalmente. Mas, assim, como a gente fala que o seguro de vida ele vai ser personalizado, né, para o indivíduo, não necessariamente vão ser colocadas essas coberturas. Isso é mais o tradicional, o coloquial que a gente coloca no dia a dia. Então, essas 4 coberturas, mais ou menos, que a gente insere. E, normalmente, as pessoas estão procurando bastante a DG, que é doenças graves. Então, a gente tem essa questão, mas e se eu não tiver a DG, então eu não vou estar coberto se eu morrer por uma doença grave? Não, não é isso. Tu vai estar coberto normal. A doenças graves vai ser, então, uma antecipação, né? Digamos, nesse valor contratado, um capital específico para isso, que não tem nada a ver com a morte, nem com as outras coberturas, que no caso de algum diagnóstico que tu tenha por alguma dessas doenças que são listadas em cada companhia, tu vai ter acesso a essa cobertura. Então, a gente fala que o seguro também não é usado somente na morte, não é somente em caso de um falecimento em si, mas também pode ser usado em vida, para o conforto, de tentar, talvez, entender aquela doença que foi adquirida, né? Da pessoa, talvez, aproveitar os últimos momentos de vida que ela tem para pagar os tratamentos, né, específicos para isso. Isso que eu ia te perguntar, Eric. Então, porque como fala ali a cobertura de morte de qualquer causa, né, prevê também, logicamente, uma doença grave, de qualquer causa. Então, tá coberto com a indenização. Mas não necessariamente precisa ocorrer o óbito para que o segurado ele utilize a cobertura de doenças graves que pode ser utilizada para indenização, para custeio de despesas médicas e de tratamento devido à doença grave, correto? Porque essa cobertura é assim que a gente tem um diagnóstico médico, tá? Um diagnóstico com laudos médicos, exames, tudo certinho, encaminhado à abertura de sinistro, automaticamente a gente já vai entender e analisar essa questão do risco que aconteceu, né? Então, tendo a indenização, constatando, né, os fatos do diagnóstico, coisas tradicionais, né, de comprovação, vai ser indenizado o capital que foi contratado. E daí, nesse capital, fica, né, a questão à disposição da vida da pessoa, né? Ela vai receber isso na conta dela, ela vai utilizar como ela bem entender. Então, daí depende se ela vai querer utilizar como um tratamento, se não vai querer fazer, se tem condições, né, de tratamento ou não. Então, é bem, né? Se alguém quiser fazer uma viagem, assim, para aproveitar, não tem problema, assim. É o capital que vai ser indenizado. Isso quebra muito aquele paradigma, né? Que as pessoas... Eu escutei muito, quando eu trabalhava vendendo vida, que, eu não vou fazer seguro de vida. Pra quê? Vou deixar o quê? Não vou poder usar? Eu vou morrer, não vou ver esse dinheiro? Vou deixar pra quem? Vou deixar pra minha esposa? Pra que ela tenha outro casamento? Então, eu ouvia muito isso. Tem bastante esse argumento, né? E aí, agora, o Eric traz que não é bem assim. Existem outras coberturas que a gente pode acionar também em vida, né? Então, até a própria invalidez, né? Me corrija se eu estiver errado, mas a própria invalidez também. Isso aí. Aí o Eric comentou agora há pouco, né, Eric, sobre invalidez funcional por acidente e a invalidez permanente por acidente. Qual seria a diferença das duas? A gente tem duas questões, né? Invalidez a IPA, né? Invalidez permanente, total ou parcial por acidente, fazendo sem ser o segureza, hein? Essa cobertura ela vai ser utilizada em caso de algum acidente, né? Que aconteça uma invalidez. Pode ser parcial ou total. Então, a gente sempre tem nas companhias uma tabela, né? Um percentual de cada membro, digamos assim, que foi afetado e que não vai conseguir mais ser utilizado.
Então, assim, pra gente ter, não é 100%. Então, por exemplo, se a gente tem uma perda de uma falange, alguma coisa do tipo, é caracterizado, então, uma invalidez parcial por acidente. Por exemplo, alguma... Falange é a pontinha do dedo, Isso, né? a falangezinha, saiu a pontinha do dedo aqui. Ah, é um percentual, um dedo é outro percentual. Uma mão, um punho é outro percentual também. Então, isso vai ser indenizado, tá? Então, é sempre importante a gente saber que assim que é indenizado, automaticamente a cobertura vai ser excluída, né? Porque ela já foi utilizada essa cobertura para essa invalidez. Já por doença, ela vai ser algo que realmente caracterize a situação da pessoa não ter mais a autonomia 100% do corpo, né? Uma autonomia para viver 100%. Depende de alguém. Então, é uma linha muito tênue, né? A gente tem essas questões todas de que, às vezes eu vou querer, não tive por acidente, mas eu tive uma lera, uma dor, e eu não estou mais conseguindo. Isso vai ser uma validez por doença? Não. Isso foi uma questão adquirida durante o trabalho, não é por uma doença que foi feita, não é uma doença em si. Ia te né? perguntar isso, se existe no trabalho a LER, que quer dizer mesmo, lesão por esforço repetitivo, né? Isso aí. Mais um... E a DOR, qual é a DOR? A DOR eu não lembro, eu só sei por siglas agora, gente. Mas é por siglas, tá? A gente sabe que acontece isso bastante nos médicos, no ensino do trabalho, né? Sim. Então a gente também Mas isso não tem cobertura dentro do seguro no tradicional, de vida. não. No Daí, quando a não. gente está falando de alguma convenção coletiva, a gente pode ter uma doença por PAED, alguma coisa do tipo, ILPD, que é laborativa. PAED, eu não me lembro agora o nome, mas é questão do trabalho, tá? Mas são essas coberturas que são específicas para o trabalho, que vão cobrir daí essas questões de repetitivos e tudo mais. Então são coisas um pouco mais diferentes. Mas isso vai ser sempre na convenção coletiva, né? No seguro específico para a empresa, onde normalmente é obrigatório. No tradicional a gente não utiliza muito. Show. Tem algumas empresas, aproveitando, né, que tu trouxe, que existe a convenção coletiva que ela exige a contratação do seguro. E aí tem algumas características, né? Tem particularidades, tem algum diferencial entre eu tenho uma empresa e não tenho uma convenção obrigatória e quero contratar, é para aquela empresa que tem convenção, tem diferença? Tem diferença. E empresas assim, é muito importante vocês atentarem a isso, porque, querendo ou não, se é uma questão do sindicato, entra aí uma questão trabalhista também contra as empresas que não contratam, né? Essa cobertura, essa polícia específica para isso. A gente sabe que aqui no Sul a gente tem a convenção coletiva de trabalho do pessoal que faz da construção civil em si, né? Empresas de arquitetura também, de engenharia que realizam, né, esses procedimentos nessas atividades de obra. Então, eles possuem uma cobertura específica, né, com questões ali de cesta básica, que são aquelas coisinhas mais, como é que eu posso dizer, menorzinhas, assim, que a gente coloca as assistências pequenas que a gente insere nisso, mas tudo isso decorrente da convenção coletiva. E existem apólices específicas para isso, que a gente tem que fazer desenhada para isso. Então, as companhias de seguro, elas possuem esse produto para atender a convenção. Então, tem essa diferença mesmo, Jéssica, que tu mencionou. A minha empresa ela não tem uma convenção coletiva, mas eu quero disponibilizar, né, um produto para eles, eles podem fazer tranquilamente. É bem importante também. Isso entra naquele benefício que a gente menciona, né, de agregar valor à empresa, de agregar valor à vaga. E independente ou não, né, se a empresa ela exige a convenção, é sempre importante ter esse pensamento, né, com o teu funcionário que pode ter uma atividade de risco, ou também não, né? Porque o risco é da gente sair no dia a dia. Com certeza. E além, eu vejo tu falar bastante dessas coberturas mais acessórias que tem dentro do seguro de vida. Além das coberturas normais que a gente já tem, que a gente comentou aqui de morte, invalidez, né, doenças graves, existem serviços também dentro do seguro de vida que podem agregar valor para o seguro de vida? Sim, a gente fala bastante das assistências, né? Assistência 24 horas. Isso, do funeral que a gente fala. Assistência funeral que é a mais importante, assim, que o pessoal menciona. Mas, principalmente pós-pandemia, a gente teve que ver que precisavam de serviços adicionais, né, na apólice de vida, não somente as coberturas tradicionais e assistência funeral. Então, junto das apólices, a gente tem como contratar, então, né, as telemedicinas, tá, que é muito importante, que foi muito utilizado na pandemia. Inclusive, a gente comentou, né, falamos com o pessoal da Rapidoc sobre. Exato, então, assim, a telemedicina é algo muito importante, né, então, a gente ter esse benefício da telemedicina, que é para qualquer tipo de situação de consulta, né, algo muito importante, que é o básico ali. Assistência PET também, agora o pessoal está nessa vibe assim, de assistência PET, de entrar ali, então, com consultas. Dentro do seguro de vida. Dentro do seguro de vida. A gente também tem a questão a própria assistência funeral, né, não somente ao indivíduo, né, mas a cônjuge, filhos também. O pessoal está procurando bastante, porque querendo ou não, tu vai ter uma cobertura a mais ainda na tua pólice, né? Sim. E também tem assistência automóvel também, mesmo que tenha um seguro de automóvel, também possa embutir junto no seguro de vida.
assistência residencial, assistência empresarial. Então, assim, é muito bacana, né? Isso mais para o público individual. Para as empresas, aí já aumenta um pouquinho mais, né? Para o seguro de vida em grupo. A gente pode colocar essas que eu falei. Tem algumas que tem o personal trainer, nutricional, a cesta básica, cesta natalidade. Então, assim... E aí vai. Isso é uma vantagem, um benefício muito bom, porque trata de saúde, né? Então, o seguro de vida não deve ser visto como o seguro da morte, né? Como muita gente fala, né? Então, para a seguradora, logicamente, quanto mais longevo seja o seu segurado, melhor. Por isso que também oferece essa série de serviços também, né? Exatamente. A gente vê que a gente agrega valor, né? Quando a gente agrega valor, a gente não só está querendo o benefício, assim, do básico, a gente quer agregar valor ao produto. Então, como as empresas fazem para agregar valor à empresa, é a mesma coisa. Então, a gente tem que chamar atrativo, porque para a gente também desmistificar essa questão do somente em morte, né? Então, é muito bacana que tudo isso a gente pode embutir lá e ficar tudo certinho. Uma curiosidade, eu vi esses dias, eu acho que a gente estava vendo junto, né, Jéssica? E eu queria te perguntar se é uma cobertura ou se é uma assistência e qual a diferença dele para invalidez, por exemplo, a tabela aquela que você mencionou, né? Que é uma cobertura chamada quebra de ossos dentro do seguro de vida. Tem também, a gente tem essa cobertura de quebra de ossos também, normalmente é mais procurada, né, das pessoas que têm mais esse risco, mas não é tão difundido no nosso mercado. A gente também tem poucas companhias que estão operando com isso, que oferecem, né? Mas hoje em dia também tem essas coberturas mais diferenciadas também, como a diária por incapacidade temporária também, que normalmente para quem é autônomo é muito importante. Isso. Então, a gente sabe que a gente nunca sabe o que vai acontecer, então os imprevistos, né, para quem depende financeiramente, de ser autônomo, no caso, né, depende do seu dia a dia, do seu dia de trabalho em específico, né, tem essas coberturas diferentes. Então, a diária por incapacidade temporária, ela realmente vai receber essa diária por estar, né, temporariamente incapacitada, né, então por algum acidente, alguma situação, né. Que impeça dela continuar exercendo a Exatamente, laboridade. Isso aí. Então, tem essas coberturas um pouquinho diferentes. A diária por incapacidade hospitalar, também por alguma internação, também a gente pode colocar. Então, tem um custo bem alto, que tem um custo bem alto, mas assim, vai ser garantido a diária porque ela estava também mais para um autônomo, porque ela ficou incapacitada, né, de estar nas suas atividades normais, né? Porque ela estava realmente no hospital, internada. Então, também tem essa cobertura da diária também. Show. E assim, Eric, a gente iniciou falando, né, a gente comentou sobre a questão da pandemia, né, na pandemia eu acho que foi o momento que a gente mais ouviu falar sobre seguro de vida, né, principalmente porque existia uma exclusão em condição geral. Exatamente. Em questão de pandemia, né, mas a gente sabe que por um acordo de mercado, enfim, acabou então tendo a indenização das apólices, né, a nível mundial, a nível mundial. Isso. Mas tu acredita que tem aumentado a procura do seguro nesse momento? Ou este momento, de fato, foi o que fez com que a procura do seguro de vida aumentasse? Eu acredito que sim. A gente nota também isso no mercado, né? Como eu falei, dos aumentos significativos da procura, né? No começo da nossa conversa, que realmente teve um aumento, né, da procura, né, de prêmios emitidos pelas companhias. E a gente vê também maior procura isso nas corretoras, né? Nas corretoras buscando, nas companhias a gente vê também maior crescimento. E, assim, as pessoas, elas, infelizmente, principalmente no Brasil, as pessoas, elas começam a acreditar no valor, né, de alguma coisa na dor, infelizmente. Na tragédia, né? Na tragédia. É algo meio complicado a gente ficar falando assim, né? Porque é típico do brasileiro, do ser humano, né? Aprender na dor. Então, a gente teve aí milhões de mortes no Brasil. Principalmente do Covid, né, que foi esse auge ali, e teve muitas outras que a gente não conseguiu constatar se foram ou não do Covid. Então, a gente nota que depois de toda essa tragédia que aconteceu, onde bilhões foram indenizados, a gente vê isso, a gente nota, a gente pode pegar os relatórios das companhias de quanto foi, né, indenizado, foram bilhões de reais indenizados aqui no Brasil. Sim. E então, a gente nota que a importância disso, que isso teve para continuar as famílias tendo, né, o seu ganha-pão, assim, né, tipo, o que comer depois. Foi um momento difícil. Então, acredito, né, e baseado nos números, né, nos fatos mesmo de dados, que a procura começou principalmente, né, e esse aumento depois da pandemia. Então, a gente nota também que 2023 foi o ano que mais se emitiu apólices de vida, né, e mais teve maior faturamento das companhias nos últimos 10 anos. Então,
Foi um crescimento exponencial. Absurdo. E depois da pandemia, a gente nota que teve a procura para isso, né? Então, as pessoas perguntavam, eu lembro quando estava na corretora, as pessoas perguntando, e tem cobertura para Covid? Não, tem cobertura para Covid. Não vai ter carência? Não, não vai ter carência. Então, as pessoas começaram a procurar principalmente isso, né? Por esse medo, por esse receio, né? Sim. E essa preocupação, né, da galera faz com que o pessoal busque, né, mais alternativas, se preocupe na hora de perguntar. Mudou alguma coisa de lá para cá, depois que as companhias, ok, a gente vai amparar, vai atender o Covid, mas a gente sabe que as regras e as coberturas vão se ajustando conforme o tempo vai passar. Mudou alguma coisa quanto a essa cobertura do Covid hoje no mercado ou não? Não, não mudou nada. Então, assim, a gente nota que talvez as companhias tiveram que se reajustar pela sinceridade, que foi muito, muito alta, né? Sim. Então, teve alguns reajustes em apólices, porque a gente vai dizer, digamos, infelizmente, mencionando a nossa tragédia aqui no Rio Grande do Sul, né, dos alagamentos, das enchentes, as companhias também tiveram algumas indenizações perante a isso, né? Então, elas vão ter que se adequar um pouquinho quanto a essa indenização. E a mesma coisa aconteceu na pandemia, né? As companhias, elas indenizaram, teve sim um déficit grande, né, das companhias perante a indenização da Covid, e depois elas tiveram que ter um reajuste em questão de taxas e valores inseridos, né, da cobrança para as empresas e para os segurados. Isso mais atingiu assim as empresas do que os indivíduos, né, porque como a gente comentou, não tem muito essa procura do individual aqui, então quem mais não se prejudicou, mas quem mais foi indenizado e sofreu, né, com esses reajustes foram as empresas perante a indenização. Mas isso não afeta assim, em cobertura, em diminuição da procura ou em apólices não sendo renovadas. Isso, querendo ou não, serviu como prova de que precisa, né, que as pessoas têm que procurar, que as empresas têm que ter esse benefício, né, pensando nas vidas ali também. Não tem muito para onde fugir, digamos assim. Sim. Tem que ter essa cobertura e tem que ter esse benefício. Qual é a faixa etária hoje, atualmente no mercado? Claro que pode depender de companhia, eu não sei, por isso a pergunta, Eric, que pode ser contratado seguro, tipo um adolescente de 16 anos pode contratar, um idoso de 90 anos pode contratar um seguro, ou já existem restrições? Não, assim, quando é um benefício empresarial, a gente consegue colocar a partir de 14 anos, tá? Então não tem problema nenhum, porque pode entrar ali o estagiário, pode ter essas questões todas de menores aprendizes que estão embutidos e vai tendo um benefício ali. Individual, a gente consegue fazer a partir de 18 anos, tá? Salvo algumas exceções. Mas assim, limite de idade, tá? Nos empresariais, a gente pode inserir até novas adesões até 70 anos, depende da companhia. 70 anos, 75, depende muito, tá? Do que vai ser feito. Então, já no individual, a gente tem uma restrição, né? 65 anos, às vezes a gente consegue colocar a cobertura normal de morte. Mas 70 anos a gente só consegue fazer acidentes pessoais, que é morte acidental e invalidez por acidente. Então, vai depender muito do risco também, do que a gente vai colocar, dependendo de companhia para companhia. Mas, assim, a gente sabe que até 70 anos a gente consegue dar uma cobertura, um amparo. Daí depende do que a gente vai conseguir enquadrar ali. Sim. Existe, antigamente, tá? Na minha época. Mas não faz muito tempo. Tem a diferença entre contratar um seguro de vida para homem e para mulher? Tem algum produto específico para isso? Algumas companhias têm, tá? Tem uma diferença, assim, digamos, vida homem, vida mulher, proteção mulher. Então, tem algumas coberturas específicas, né? Para o homem tem aquela questão, principalmente do câncer de próstata. Então, vai ter essa cobertura desse diagnóstico, né? Tem uma cobertura específica para isso, dependendo da companhia. E a gente sabe que o vida mulher também, a gente vai dizer pelo câncer de mama, né? Esses diagnósticos do colo de útero também. Então, tem essas diferenças para a questão dos cânceres que mais atingem um ou outro. Pois a gente está aí próximo aí dos meses de outubro, novembro, né? Então, no mês de outubro tem o Outubro Rosa, né, que é o mês da conscientização sobre o câncer de mama, né? E o Novembro Azul, que é exatamente os dois que você comentou agora. Se percebe através dessas campanhas de conscientização uma procura maior pelos seguros de vida? O homem a gente sabe que é mais difícil, né? De ter aquela questão entra mais a questão mais particular, né? Masculinidade, questões do tipo, de entender um pouquinho mais que também pode ser cometido por esse câncer. Isso a gente sabe, isso é cultural do Brasil, infelizmente. Já a mulher, ela procura mais. Ela já procura mais em questão de saúde, né? De ir atrás, de fazer os exames de rotina, né? Então, assim, é muito mais fácil da adesão para a mulher, né? Nesses produtos. E a procura é maior também, porque como ela cuida mais da saúde, ela procura mais o
o bem-estar dela, né? A questão toda de saúde, de também da preocupação. Então, a gente tem, sim, em outubro, muito mais procura pelas mulheres, né? As corretoras, né, fazem as campanhas, as companhias também liberam produtos ou condições diferenciadas esses meses justamente para incentivar, né? Então, com essas coberturas específicas para um ou para outro. Então, a gente sabe que as mulheres, né, elas procuram mais isso, então em outubro vai ter, sim, uma saída, a gente tem essa previsão de que sai mais seguros individuais para mulheres. E em novembro até sai. Mas o homem ainda precisa começar a se conscientizar disso, né? A fazer exames de rotina, a procurar a saúde, a procurar também a sua pólice específica para isso, né? Para ter essas... E como você bem falou, não é uma preocupação apenas para o indivíduo, é uma preocupação primordialmente também para a família dele. Para a família toda. Porque assim, o intuito realmente do seguro de vida, ele é a proteção financeira, né? Querendo ou não, do teu ente querido, né? Então, assim, por exemplo, hoje eu não possuo nada, digamos assim, não tenho filhos, né? Não sou casado, ok. Mas caso aconteça alguma coisa, eu tenho as minhas apólices, eu tenho mais de uma, minhas apólices de seguro. Eric. Tô valendo um pouquinho. As minhas apólices de seguro ficam para minha família, para meus pais e para minha irmã, tá? Então, digamos assim, se alguém possui hoje filhos, né, ou netos, alguma coisa do tipo, pode estar pensando, né, e provisionando pro estudo das pessoas. Então, assim, pro estudo, pra alimentação. Então, tem tudo isso. Porque quem por exemplo, tu é o chefe da casa, digamos assim, bem arcaico esse tema, esse contexto. Esse exemplo, assim, Matava, isso, vamos lá. Dizer que a principal renda da família é tua. Tipo assim, 4 pessoas dependem de ti, por exemplo. Como é que vai se sustentar essa família no decorrer de um ano? Tem que pensar nisso. Vai garantir ali, vai receber a indenização do mês ali da empresa e acabou. E aí, como é que vai ser os 12 meses? Como é que vai ser o próximo Natal ali, que vocês faziam uma ceia bacana? Exato. Sabe? Vai ser como? Já vai ser um momento difícil, mas vai ser mais difícil ainda. Como é que vai manter, talvez, a creche do teu filho? A escola. Aí, como é que vai ser? Eu quero meu sonho que meu filho faça uma faculdade. Hoje em dia é muito difícil, né, entrar com algum benefício nas universidades. Então, tem todo esse contexto. É uma preocupação com o futuro, né? Com o futuro. E Eric, eu diria até mais que tem pessoas que é comum, vamos falar isso, né? Algumas pessoas citam que não preciso de seguro de vida porque eu não tenho beneficiário, eu moro sozinho, eu vivo sozinho. Mas é aí que vem uma preocupação ainda maior. Porque se você é o único responsável pelo seu sustento, se acontecer algum imprevisto, né, alguma invalidez, como é que você vai se sustentar? Exatamente. Como é que você vai dar continuidade ao seu trabalho? Não teria como. Aí entra várias outras questões, né, todas. E, por exemplo, a gente fala também da sucessão empresarial também, que é um outro produto. Excelente. Que é para a continuidade desse negócio, né? Então, assim, a gente sabe que no seguro de vida tradicional, quem vai ser indenizado vai ser os beneficiários herdeiros legais, né? Ou aquele que tu determina no termo. Já para a empresa, não tem como. A gente não tem como fazer uma indenização para a empresa direto. Sim. Aí cabe a sucessão empresarial, justamente para continuar, então, né, esse negócio. Pode ser um negócio de família, pode ser um negócio, né, aberto, assim, digamos, para outras pessoas, mas, assim, quem vai continuar esse negócio? Então, ninguém nunca sabe. Então, existem produtos específicos para isso, para continuar o negócio entre a sucessão empresarial, né? Para garantir, então, o sustento da família entre o individual e o vida em grupo que tu tem na tua empresa. Mas um complementa o outro. Isso. Outro ponto importante também é o inventário, né? Exatamente. O seguro de vida também ajuda nessa questão. E tu sabe que eu tive uma amiga que ela ficou 5 anos. O pai dela contratou, mas na época o corretor contratou só um AP. E aí, só os acidentes pessoais, antes que o Maurício puxe as luvas do Hulk, contratou só para morte acidental e acabou morrendo de morte natural. E ficou tudo travado durante 5 anos. Então, o seguro de vida também tem esse papel importante, né? Tem esse papel porque o seguro de vida ele não vai estar atrelado ao inventário, né? Automaticamente vai receber. Então, não é uma herança, não é nada do tipo. Então, não vai ser tributado também. Então, ele vai entrar automaticamente na conta do beneficiário. E, normalmente, as pessoas, quando tem um inventário, o processo demora muito, né? Eu também tenho casos da família que demoram muito tempo para isso e as taxas são altas, a gente sabe disso. Sim. Principalmente quando tem um patrimônio, né, que seja significativo, onde, né, tem toda aquela questão de entra, abre o inventário, abre o processo, paga a taxa, paga aquilo, e quando vê a pessoa não tem, né? Ou tem, mas não quer utilizar, então vai usar a indenização do seguro de vida, né?
Então, ele serve para isso também. A gente tem que pensar que quando a gente vai receber essa verba, então, a gente pode, né, destravar o inventário, tradicionalmente ali, né, isentando isso, e também não vai ter nenhum imposto, né, não vai ter nada, uma taxa sobre isso. A indenização, ela fica livre de impostos mesmo. Olha a importância do seguro de vida, né? O pessoal tem muito preconceito com o seguro de vida. E a gente, eu acho que é falando cada vez mais que a gente derruba... como a gente gosta de falar. Que a gente derruba essa cultura. Exatamente. E aí até a gente estava conversando antes aqui, né? E o Eric trouxe muito isso. Que apesar do seguro de vida ter um aumento exponencial, ter apresentado um mercado cada vez evoluindo cada vez mais, ainda assim não é o produto... de maior referência, né? Porque sempre é o automóvel. Sempre vai ser o automóvel. O automóvel é a dor do cotovelo de todo mundo. É quase que impossível, mas é. E não é o seguro de vida. E olha a diferença, e veja, né, de só valores. o paradoxo, né? Porque no Brasil, o número de óbitos que mais acontece vem de acidente de trânsito. E muito mais da metade disso não tem uma pólice de vida. Então a gente é muito complicado. Tenho seguro para o meu automóvel, para o bem material, mas não tenho para minha família. Mas não tenho seguro para o bem mais precioso que é a vida. Né? Então a gente... são aqueles papos meio melancólicos que a gente fala, né? Então a gente pode até achar um pouquinho engraçado, mas, cara, é verdade. A gente não tem um seguro para o bem maior que a nossa vida, né? Então a gente não tem um amparo para isso, para garantir as demais questões todas que a gente comentou aqui nessa rodada inteira aqui. E... é muito difícil a gente desmistificar isso, né? Então, é importante que as pessoas aí que estão de casa consigam compartilhar essa mensagem, isso, né? Seja tu corretor, seja tu executivo de companhia, seja tu próprio mesmo consumidor do mundo dos seguros, é muito importante que vocês conversem sobre esse assunto, né? Não é um assunto que vira um tabu, assim, meu Deus, seguro de vida. Comecem a conversar. Morte, é da vida mesmo, né? Então a gente tem que conversar, compartilhar essa informação e conversar e debater sobre esse assunto. Porque notem que a gente falando pouco ainda sobre isso, a gente já teve um aumento, as pessoas estão começando a se conscientizar. Então, se a gente começar a falar mais sobre isso e bater na tecla, as pessoas vão começar a criar um hábito disso, né? De buscar. Se a gente for falar isso nos Estados Unidos, a primeira coisa que tem é uma pólice de vida. Perfeito. A gente percebe uma cultura um pouco maior, mais enraizada de seguro, nas sociedades, vamos dizer assim, um pouco mais modernas, né? Exato. Tu vai comprar o ticket ali para pegar o bondinho, né? Na Europa, por exemplo, tu tem seguro de vida. Tu vai pegar o ticket ali para ir no cinema, para pegar uma locomoção, né? Um ônibus tem o seguro de vida, né? Ou até você vai ver ticket para um ingresso de um show. Tem também um API embutido. Que é justamente para se conscientizar com isso. A gente vai, por exemplo, tu vai viajar para fora, às vezes te exigem um seguro viagem. Seguro próprio. Que também entra também uma questão de cobertura contra a morte. Então, todos os outros lugares, assim, os países, vamos dizer assim, mais desenvolvidos, pelo que a classificação que dizem seguro mais presente no dia a dia, mais presente no dia a dia, nesses países, é o seguro de vida, né? Então, assim, a gente às vezes fala assim, meu Deus, mas mais um gasto, mais um custo. Tu já fez uma simulação de quanto ficaria um seguro de vida? Então, assim, não precisa também contratar o maior capital do mundo, né? Não precisa fazer isso, mas ter uma proteção é importante. E às vezes a gente tem aquela questão, mas seguro de vida é muito caro. Gente, tem coisas de R$20 por mês. Né? Hoje a gente brincando aqui, a gente vai num restaurante, a gente não gasta menos de R$150. Se a gente for jantar hoje. Jantar, tomar uma bebidinha e tudo mais. Se for em Sorriso ainda, aumenta para... Olha, Sorriso, vocês já me comentaram que é uma coisa um pouquinho diferente, mas aqui não tá muito não, né? É a nossa Dubai brasileira. Dubai brasileira. Mas, gente, queria agradecer, Eric, a tua participação. Imagina. Tua disponibilidade de vir aqui conversar, falar sobre o seguro de vida que é tão importante. Né? Agradecer a todos os astronautas aí que acompanharam e acompanham o canal. Né? Relembrar, não esquece, te inscreve no canal, dá aquele like, dá aquela curtida. Né? Sempre importante para fortalecer a gente aqui. E lembrar também, a gente esqueceu, né, de falar, o Eric hoje é executivo comercial, então, da MetLife, né? E por isso tem todo esse domínio também, é aquilo, né? Ele abraçou o Vida, gostou tanto do Vida que ele foi para uma seguradora de vida. Não sai mais, né? Isso é complicado. Mas é isso. Eu agradeço, então, vocês, pessoal, novamente, né, por esse convite. É bacana a gente comentar sobre esse assunto e trazer um pouquinho, como eu falei, né, a conscientização desse produto, né? E mostrar um pouquinho do que ele tem de diferente, ou do que ele atualizou, não é mais como era há 10, 15 anos atrás, não é também mais como é um ano atrás também, então... tudo vai sendo mudado, então a nossa vida muda dia a dia.
a questão da nossa vida, do nosso trabalho, a questão da informação, tem a inteligência artificial aí no meio, com o Seguro de Vida vindo também bem forte, a gente já sabe disso, já meio que um spoiler para um próximo, talvez aí. Olha aí. E é isso, gente. Obrigado mesmo. Então, pessoal de casa, contratem seguro de vida, busquem informações com o seu corretor. E... A gente vai convidar o Eric, fazer o convite ao vivo para ele aqui também. A gente não tinha comentado. Para, junto conosco, fazer uns drops, umas pílulas de conhecimento, né? Porque tem bastante assunto aí dentro do seguro de vida, né? E tem outros tipos de seguro de vida aí que a gente não mencionou. Por exemplo, prestamista não deixa de ser um seguro de vida, né? Seguro financeiro, né? Seguro de pessoas que vai garantir, né? Toda a questão do teu financiamento, da tua... Tem lá o seguro da habitação também, né? Que tem uma cobertura, né? Tem da habitação também. Explicar aí para o nosso grande público, né? A diferença de um seguro de vida puro, né? Daqueles que trazem alguns benefícios com o próprio seguro viagem. Tem o seguro do cartão de crédito, às vezes tem uma cobertura de vida ali. Isso aí. Mas são muitos seguros, são pontuais, né? Isso aí. Específicos para um determinado tipo de cobertura, né? Então, Eric, fica o convite aí para a gente aparecer aí no Segura Que é Nosso, trazer esse conhecimento aí para a gente, aí para o nosso astronauta, né? Que tá recebendo para a gente cada vez mais derrubar essa barreira, esse mito aí que as pessoas têm com o seguro de vida, que é, falar seguro de vida tá falando de coisa ruim, né? Não quero falar de coisa ruim. Mas é algo que vai acontecer, né? Exatamente. É mais certo que isso. Já diria os americanos, né? Que tem um ditado que as duas únicas coisas que são certas na vida é a morte e os impostos. Exatamente. Então é melhor a gente tá protegido pra isso, né? Isso aí. Tudo Show? junto. Vamos fazer aquele Fechou? brinde? Vamos fazer aquele brinde, Aquele brindezinho? Vamos lá? Segura que é Que é nóis.